Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre funções convexas, funções côncavas, o que são, né? Uns exercícios interessantes. E é isso. Começar explicando o que é uma função côncava e uma função convexa. É, Começar, vamos a definição mais simples. Uma função convexa é uma função que para qualquer, se você desenhar a função dela aqui, o seu gráfico, para qualquer ponto da função, né, você consegue traçar uma reta secante, né, que ela esteja acima de qualquer ponto gráfico, ou seja, qualquer ponto que você pegar abaixo dessa reta, ela vai estar acima do gráfico. Então isso define a reta secante. A reta secante não. A função ela ser convexa, né? Isso define a função ser convexa, independente do ponto aqui. Posso pegar outro dois pares aqui de pontos e vai ter a mesma propriedade. Mas a gente pode definir isso aqui de uma forma mais rigorosa, um pouco mais formal. Então, a gente pode escrever aqui dessa forma: que para qualquer reta secante, a gente pode escrever na forma assim, da seguinte forma: para qualquer ponto, vou botar assim, para qualquer ponto A e B, não, ou melhor, para uma função f definida no intervalo i com números reais, né? Essa é a nossa função. Se a e b pertencente ao intervalo, né, do domínio da função, a gente consegue achar uma reta secante y que é definida. Essa aqui eu vou escrever como a reta secante ela pode ser definida. O ponto de f de a, por exemplo, vamos fingir que aqui é o a, aqui é o ponto b. Isso aqui vai ser a equação que vai estar definindo essa reta secante. Então a gente pode escrever assim: f de a mais essa razão aqui, né? Isso aqui vai ser o a sobre b menos a, na verdade, vezes x menos a. Isso aqui é a equação da reta secante nessa intervalo aqui, né? Onde x está definido entre a e b, né? Quando a é menor que b. Então vamos pegar um exemplo aqui. E para que a função seja convexa, né, a gente tem que ter que para qualquer, né, vou botar aqui de forma mais formal, para qualquer x entre a e b, né, para qualquer a e b pertencente, aí a gente vai ter isso aqui, onde a função f de x vai ser menor ou igual a essa equação da reta. A expressão da reta, perdão. Se você vai respeitar isso aqui, ela é convexa. Não é? Agora, se ela não respeita essa expressão, essa desigualdade, isso, a função vai ser convexa, ela vai ser côncava, né? Que é a outra opção. Seria o contrário, né? Vou explicar um pouco melhor depois. Mas aqui, vamos pegar aqui a função f de x, por exemplo, de uma reta que ela tem esse comportamento. Vamos botar nesse gráfico aqui. Por exemplo, a gente pegar a igual a 1, b igual a 2, a gente vai ter exatamente isso aqui, né?
1 e 2, por exemplo. 2 pontos e vai ter uma reta secante. Aqui não está muito bem desenhado, mas você consegue imaginar, né? Então, f de A é 1 mesmo, e f de B, né, que é 2, vai ser 4. Então, quando x, né, ele está entre 1 e 2, então a gente vai ter essa equação da reta, de segmentos retos, na verdade, né, nesse intervalo. Então vai ficar f de A, que é 1, mais f de B, que é 4, menos 1, não, é isso mesmo, sobre 2 menos 1, vezes x menos A. Isso aqui vai ser a equação, já é a equação aqui da reta secante nesse intervalo, limitada, né, entre 1 e 2. Então vamos reorganizar aqui para ficar melhor. Isso aqui vai ficar 3, isso aqui vai ficar 1, né? Então vai ficar simplesmente assim. A gente pode escrever aqui também. Aqui vai ter menos 1 mais 1, isso aqui corta. Então é isso. Por exemplo, de o importante não é que isso aqui vale para esse ponto, para esse caso. É importante é que isso aqui acontece para qualquer ponto, né? Isso aqui a gente está mostrando que vale para um caso particular, mas tem um jeito interessante de a gente mostrar que isso vale para qualquer caso, que é analisando a derivada da função, né? Não sei se vocês sabem, mas se a gente tem uma função, né, e a derivada dessa função é maior que zero, é positiva, a função é crescente nesse intervalo que é positiva. E se ela for negativa, a derivada, a função é decrescente naquele ponto. A gente pode observar, né, isso de forma gráfica, como, por exemplo, nesse gráfico aqui, né, como a inclinação da reta tangente, né? Se a inclinação for positiva, a reta é crescente, se a inclinação for negativa, é decrescente. E se for nula, né, ela é constante naquele ponto, sabe? Tem um ponto de inflexão, né, que muda crescimento para decrescimento, ou ao contrário. Isso aqui pode ser considerado até uma definição mais intuitiva, né, menos formal da derivada. Mas uma coisa mais importante, mais interessante aqui pra gente, é a gente pensar, né, que a derivada segunda, ela vai dizer se a função é côncava ou convexa. Porque se a derivada segunda for maior que zero, a concavidade é para cima. E o contrário faz ela ser voltada para baixo, né? E outra coisa, a gente pode também observar aqui, né, a derivada como sendo graficamente também, né? Que quando ela é positiva, quando o valor da derivada é positiva, a função cresce, quando negativa, ela decresce, quando é nula, a gente tem que a variação de zero. Tá. O que a gente pode perceber disso aqui, né? Tirar disso aqui. Que se a derivada segunda ela for positiva, a função é convexa, né? Ou seja, ela tem uma cavidade para cima. Qualquer segmento de reta, qualquer secante entre dois pontos, a função lá está abaixo. Eu não citei, mas vocês devem imaginar. Se a reta não for convexa, ela é côncava, que é a definição contrária, né? Que com todos os pontos ligados aqui, a função ao invés de estar abaixo, ela está acima, né? Então, isso aqui a gente pode definir como uma função côncava, né? Aqui.
côncavo. Enfim. E eu queria finalizar esse vídeo aqui com uma ideia interessante. Vou mostrar uma coisa interessante. Aí eu quero pensar sobre a seguinte situação. Se a gente tem duas funções f e g, ambas, né, convexas, a gente consegue dizer que a soma delas ela é convexa também. É meio feio, espero que não atrapalhe isso. E que o produto dela também é convexo. Se quiserem, podem tentar mostrar isso, seria bem interessante. Mas vamos fazer aqui logo. Então, se a gente for verdadeiro, a gente vai provar que isso aqui é verdade. E se for falso, a gente vai dar um contra-exemplo, né? Um exemplo que isso não acontece, que a gente já mostra que isso não acontece para qualquer situação, né? Para qualquer caso. Então vamos começar com o primeiro, né? Da soma. O que está dizendo aqui? Se f e g são convexas, a gente pode saber que derivado segundo de f é maior que zero e o derivado segundo de g também é maior que zero. Se a gente conseguir provar que a derivada dos dois, né, botar o f, então, que isso aqui é maior que zero, quer dizer que a f mais g é côncavo, né? Porque essa derivada disso aqui é maior que zero, derivada de segundo, isso aqui é maior que zero, é maior que zero essa função. Isso decorre exatamente disso aqui, né? Isso aqui é uma consequência direta. Pela propriedade derivada, a gente pode escrever isso aqui dessa forma, né? A soma dos derivados é igual a derivada da soma. E como isso aqui é igual e como cada termo é positivo, isso aqui tem que ser positivo. Então, isso implica, né, que f mais g seja convexa. Então, provado. Primeiro caso. Agora, isso aqui eu estou suspeitando que ela não é convexa, né? Que existe um caso que isso não acontece. Então vamos pensar em um caso aqui. Não sei, pode ser que tenha outros casos, mas aqui eu tenho em mente, né, que eu já tinha feito, o seguinte caso. Por exemplo, considere a função f sendo a função exponencial, né, do número e, vou botar aqui f de x, e g de x é igual a x ao quadrado. O que a gente quer mostrar aqui? É parecido, né? Se a gente mostrar que a derivada segunda, né, ela não é maior que zero para sempre, para toda reta, se é menor a zero em algum intervalo, quer dizer que isso não é convexa em todo o intervalo. Ela pode ser convexa em alguma parte, mas não em todo o gráfico, né? Não em toda a reta. Então, justamente isso que a gente vai mostrar aqui. A gente vai simplesmente calcular a derivada e analisar o sinal dela. Então, vamos escrever aqui de novo a nossa função. A gente pode considerar a função g de x vezes f de x, f vezes x, né, sendo o produto delas dois. Então é importante a gente lembrar, né, da regra do produto para a derivada. Eu não falei da regra do produto, mas eu posso tentar demonstrar ela em outro vídeo, seria muito interessante. Falar o que vocês acham aqui. Então, a gente tem o seguinte, que é produto de duas funções, derivada do produto de duas funções, a gente pode reescrever da seguinte forma: derivada da primeira função
Raiz da segunda vezes a primeira vezes a derivada da segunda. Exatamente isso aqui que a gente vai usar na situação. Então, vamos botar aqui. Derivada. Primeira, derivada da primeira é x, continua em x. X ao quadrado, mantém a segunda. Derivamos a primeira e mantém a segunda. Repare que a derivada de x é x, né? Então não vai mudar. E a soma a segunda parte, a primeira, sem derivar, vezes a derivada da segunda, que é isso aqui. Então a gente tem isso aqui. A gente pode simplesmente derivar de novo. A gente vai ter derivada de segunda. Então a gente vai pegar e derivar tudo isso aqui dentro. Derivar disso aqui. E a gente pode usar exatamente a propriedade que a gente usou aqui, né? Que é a derivada. Só que o contrário, né? A derivada do que está aqui dentro é a derivada de cada um dos elementos, né? Então, a gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que isso. Isso aqui vezes mais, né? Perdão. E é isso. Isso aqui a gente já sabe. É a mesma coisa isso aqui, né? A derivada dessa parte é a mesma coisa que a derivada disso aqui, né? Isso aqui é isso aqui, se vocês repararem. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada de f vezes x. Então a gente pode repetir. A gente já calculou isso. Então vamos colocar aqui. Tá, e agora a segunda parte que a gente vai calcular. Mesma coisa. Derivado do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Repare, todo mundo aqui está multiplicado pelo mesmo elemento, né? Que é esse x. Então a gente pode simplesmente botar em frente. Ah, isso aqui a gente pode somar também. Então vamos botar isso antes aqui. Vamos somar antes de botar em evidência. Opa, isso aqui está errado. Ficar multiplicando. Vai ser isso aqui. Então vamos botar em evidência. X ao quadrado, 4x mais 2. Se você fazer a distributiva, você pode notar que a gente vai voltar ali para o que a gente tinha. Então, isso aqui é a mesma coisa. Agora, é o que eu falei antes. A gente tem que mostrar... se fosse aqui para mark 0, para qualquer valor, ela é convexa. Para qualquer intervalo, para qualquer ponto da reta. Mas se ela for menor que 0, ela não é convexa, né? Então, o que a gente sabe aqui, né? A gente sabe que isso aqui, né? Que é f de x, que e de x, não, vou botar aqui, é maior que 0, né? Para todo x pertencente à reta. Se a gente conhece a função de x, a gente consegue ver que ela é positiva, né? Ela não é negativa em nenhum ponto. Então, se isso aqui for positiva, não vai ter nenhum ponto negativo, né? Mas agora, se ela for negativa, a função vai ser negativa nesse ponto. Então, o que a gente tem que fazer é analisar o valor dessa função. Então, vamos analisar. O que a gente tem aqui é x ao quadrado mais 4x mais 2. O que a gente vai fazer aqui? Vamos
a gente pode fazer duas coisas aqui. A gente quer saber para quais valores ela é negativa. Então, a gente pode fazer primeiro analisar a derivada dela, né? Isso aqui não é, quer dizer, vamos chamar essa função de h só para ficar mais fácil, porque f já é uma que a gente já tem. Derivada da função vai ser 2x mais 4, que é igual a zero, c, somente c, x igual a menos 2. Isso aqui está mostrando que a função tem variação zero nesse ponto, que ela está decrescendo, ela começa a crescer nesse ponto, né? Se analisar o valor derivado na vizinhança desse ponto, você vê que ela preciso botar um gráfico aqui no derivado. A gente tem aqui menos 2 e, sei lá, 0, mas botar ponto 0. Que ela é negativa, ou seja, está decrescendo aqui e começa a crescer nesse ponto. Isso diz que o gráfico está decrescendo e depois ele cresce, né? Depois do ponto menos 2. Então, isso aqui já deu uma pista interessante sobre o jeito que o gráfico é, né? Então, menos 2. Então agora vamos achar as raízes dessa equação. A gente já viu que ela não é positiva, né? Então ela não é convexa, né, para toda reta. Então agora só falta aqui a gente descobrir qual é o intervalo, né? Esse intervalo aqui que está faltando. Qual que é o intervalo que ela não é mais positiva. Então só fazer aqui a famosa Bhaskara. Vamos repetir o que está aqui, né, para a equação. Isso aqui para quando ela é zero, né? Então vamos fazer a famosa Bhaskara. X aqui, né? Vamos só calcular para a gente poder achar. Então vai ficar 4 menos 4, aqui é 4, opa, vezes 1 vezes 2, que vai ficar, vamos ver se está correto aqui, tá correto. Aqui assim, então vai ficar aqui, vai ficar 8 e aqui também é 8. Então, colocando aqui, a gente vai ter duas raízes, né, naturalmente. Menos b vai ficar 4. A raiz de 8 a gente pode escrever como, isso aqui é essa raiz, né, do delta, que é 8. Então, como 8 é 2 ao cubo, né, a gente pode escrever, né, 2 ao cubo, como 2 raiz de 2. Fica mais simples. 2a, a é 1, então vou colocar assim. 2 vezes 1 é 1. Então, primeira raiz vai ficar... a gente pode simplificar aqui, né? Vai ficar menos 2. E, no caso, o negativo... aqui vamos... aqui vai ser a maior raiz, né? Essa aqui é a maior raiz. Então, para ficar igual ao desenho, né? Vamos colocar assim. Mais 2, dividir os dois, né? E vai ficar 1, né? Que é a raiz de 2. É isso? É. E aqui vai ficar menos raiz de 2. Então, tá como esperado. Aqui a gente tem essa raiz, né? 2 menos raiz de 2. Vou colocar aqui. Menos 2 mais raiz de 2. E aqui, menos 2 menos raiz de 2. Dá pra ver claramente, né? Que aqui a gente está andando menos 2 para cada lado, né? Então, nesse intervalo aqui, que é a função negativa, que realmente a função não é convexa.
Então vamos escrever aqui o sinal, né, dessa derivada de segundo, né, vai ter o seguinte intervalo aqui. X ao quadrado mais 4x mais 2. Então é positiva no intervalo de menos 8 até menos 2 raiz de 2. União, né? Como aqui a gente essa parte aqui ela não é positiva, então está excluindo essa parte, então vai voltar. Tá aqui tá errado, vai ser um total de menos aqui, não vezes menos 2 mais raiz de 2, né, até mais infinito. Isso aqui é o intervalo que vai ficar positivo, e o intervalo faltante, né, é a parte negativa. Então, é um intervalo só, né? A gente vai ter isso aqui, na verdade. Não vai ter nada de interseção nem nada. Então daqui até mais raiz de 2. Esse intervalo aqui que a gente tem que é negativo. Então a conclusão é que a função ela não é convexa nesse intervalo. O que mostra, né, que é um contra-exemplo de que isso aqui não implica isso aqui, né? Tipo, existe pelo menos um caso que isso não acontece. Isso aqui é verdade, mas isso aqui a gente mostrou que é falso, né? Então, esse é o exercício aqui que faltava. Espero que toda a ideia tenha ficado clara, que tenha sido interessante. Qualquer dúvida, qualquer correção, fique à vontade nos comentários. Obrigado por ter assistido e obrigado, até a próxima.